Bom, algumas reflexões para a gente começar essa discussão, né? Minha pesquisa pode trazer algum dano às pessoas que dela participarem ou à sociedade em geral? Fazemos essa pergunta a nós, pesquisadores, antes de começarmos a pensar o nosso objeto de pesquisa. Como eu preservo a privacidade e a autonomia dos participantes de minha pesquisa? Será que eu estou tendo cuidado com isso? Será que eu estou refletindo sobre isso? E estou efetivamente fazendo como garantir que isso aconteça? Não só no momento da coleta dos dados, mas no momento também da exposição dos resultados da minha pesquisa, seja no meu trabalho de dissertação, seja na minha tese, seja nos produtos que podem advir dessa pesquisa, né, como os artigos, livros, trabalhos em eventos, etc. O TCLE, né, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ele é compreensível para os participantes de minha pesquisa? Eu efetivamente garanti que eles compreendam ou eles simplesmente aceitaram por terem receio de dizer que não entenderam? Ou eu tentei realmente garantir, me comprometi em garantir que eles tivessem o entendimento acerca de todos os aspectos que lá estão? Posso entrevistar alguns adolescentes sem pedir autorização aos pais? Minha pesquisa lida com adolescentes, vai ser feita na educação básica, ou lida com crianças. Posso fazer algumas pesquisas, algumas perguntas para eles, coisa pequena, sem nenhuma autorização dos pais, dos responsáveis. O fragmento do texto que eu escrevi na minha tese, na minha dissertação, no meu artigo, é uma ideia minha ou de outro autor? Se é minha, eu consegui expressar de forma clara que é minha. Se é de outro autor, será que eu dei o devido crédito? Então, aí são algumas reflexões iniciais, algumas perguntas para nós começarmos a ver como a ética ela está, ela perpassa todo o processo de investigação. A ética faz parte da nossa vida. Então, decisões de natureza ética devem ser tomadas por nós diariamente, e no campo da pesquisa, elas têm que acompanhar todo o processo. Por isso, eu gostaria de começar, né, para além dessas reflexões iniciais, fazendo uma distinção que eu acho que é importante para nós entre o que é moral e o que é ética. Porque muitas vezes essas palavras são usadas de uma forma como se fossem sinônimos, e não são sinônimos, né? A gente fala de moral quando fala de um conjunto, né, de normas, de hábitos, de costumes, que norteiam o comportamento de um indivíduo, ou de uma sociedade, ou de um grupo social. Ou seja, a moral ela se fundamenta em costumes e hábitos que são recebidos, que a tradição, digamos, ela mantém nesse grupo social. Já quando falamos de ética, falamos de um campo, inclusive, da ciência, que procura explicar, compreender, justificar, criticar a moral de uma sociedade, de um grupo social. Ou seja, quando falamos de ética, falamos de um campo que se preocupa em justificar as ações, né? Procura justificar essa moral que é praticada por um grupo social, para verificar se efetivamente essa moral está conduzindo a um bem coletivo, a um bem comum, garantindo-se dignidade à pessoa humana.
Então, ela busca justamente fundamentar as ações morais empregando a razão. E aí nós podemos ter situações, para deixar muito claro, em que nem sempre uma ação moralmente aceita por um grupo social, ela é eticamente aceita. Então, você pode ter grupos em que, por exemplo, você, para aquele grupo, o ato de você castigar uma criança, ela é algo moralmente aceito pelo aquele grupo. É até valorizado por aquele grupo social. Mas, do ponto de vista ético, pensando na humanidade como um todo, sabemos que o castigo, ou seja, infringir a uma outra pessoa, seja da idade que for, né, um castigo que inclusive leva à dor física e além disso a própria dor, a dor psicológica, isso não é eticamente aceito porque vai contra a dignidade humana. Então nós temos aí situações em que você pode ter moralmente para aquele grupo algo aceito, mas que eticamente não é. Bom, e aí eu trago, tentando dar uma síntese nessa reflexão inicial sobre essa distinção, justamente o pensamento de uma pessoa querida, né, o professor Antônio Severino, tá certo? Que ele diz o seguinte no seu livro, né, no seu capítulo dentro do livro Educação e Ética no processo de seu capítulo é Educação e Ética no processo de construção da cidadania no livro Ética e Educação. Ele diz o seguinte: a ética coloca-se numa perspectiva de universalidade, enquanto a moral fica sempre presa à particularidade dos grupos e mesmo dos indivíduos. Então, nós temos que entender a ética como essa busca do ser humano apoiado na razão, apoiado num pensamento científico, da busca pela dignidade do ser humano em todas as suas dimensões. Por isso, quando olhamos para as nossas condições sócio-históricas, nossas condições econômicas, a ética ela precisa também se debruçar reconhecendo essa situação e buscando trazer para cada um de nós essa reflexão acerca da necessidade de superarmos isso. Por isso, não podemos também, jamais, pensando eticamente, em aceitarmos essas situações de exploração em que muitos, milhares, milhões de seres humanos são submetidos continuamente. Mas quando pensarmos a ética voltada a um campo específico, aqui eu falo a ética na pesquisa, o que é isso? O que estamos efetivamente falando quando trazemos o tema da ética na pesquisa? Bom, estamos falando aí já de uma ética aplicada, porque estamos já restringindo a um campo, no caso, a pesquisa. E aí, na ética na pesquisa, ela busca justamente discutir essa aplicação de normas e procedimentos éticos a situações específicas da existência humana, que, no caso da ética na pesquisa, elas devem compreender o antes, o durante e o depois da realização de uma investigação. Ou seja, não podemos, e aí é uma das minhas críticas ao nosso sistema CEP-CONEP, as normas que estão aí postas atualmente no Brasil, que se preocupam simplesmente muitas vezes, com o durante a pesquisa. Se preocupa apenas com a relação que se estabelece entre sujeito, né, entre os sujeitos, entre o pesquisador e os participantes, né? E isso aí é muito limitado, porque a ética ela acompanha, ela faz parte da própria existência humana. Então,
quando falamos de uma pesquisa não se limita ao momento da coleta. A pesquisa ela começa quando eu inicio essa reflexão acerca do objeto, do que é que eu vou pesquisar, do que eu quero pesquisar, por que é que eu quero pesquisar aquilo. Então, isso vai nos demandar, desde esse momento, começar a refletir sobre se aquele meu estudo terá ou não consequências ou danos a outras pessoas, à sociedade em geral. Então, a ética, a ética na pesquisa precisa perpassar todo esse processo, né? Todo esse processo de investigação. Bom, a partir disso, é interessante a gente entender como é que a ética na pesquisa, né, agora voltado com mais especificidade, né, a ética na pesquisa, como é que ela é tratada, né, no âmbito internacional e no âmbito nacional. Internacionalmente, né, quando nós olhamos para as discussões acerca da ética na pesquisa, na nossa área de educação, nós observamos que as associações, né, de pesquisadores em educação, elas fizeram todo um esforço, todo um trabalho, né, de discutir internamente, de construir, né, códigos de ética ou orientações éticas para, né, os seus associados, para a comunidade acadêmica daquela área de conhecimento. Então, nós temos aí alguns exemplos dessas associações que têm os seus códigos de ética, ou, como algumas preferem denominar, orientações éticas, né, ou referenciais éticos. Nós temos, por exemplo, aí da Associação Australiana, né, da Associação Americana, que é muito conhecido, né, o Código de Ética, inclusive foi traduzido no Brasil, está traduzido lá na revista Praxis Educativa. O da BERA, né, da British Education Research Association, né, que é da Associação Britânica, da Associação Alemã, né, o German Educational Research Association, e Associação de Pesquisa da Escócia. Então, aqui eu trago só alguns exemplos, e todos esses códigos ou orientações, eles estão disponíveis nos sites desses grupos, dessas associações, e, como eu falei, já há a tradução feita do código, que é um dos principais do mundo, da Associação Americana, lá na revista Praxis Educativa, que inclusive, né, o editor é o professor Jefferson Mainardi, e é o presidente, inclusive, da Comissão de Ética dentro da ANPED. E o código britânico, né, também está em processo aí de tradução, em breve a gente deve tê-lo também aqui no Brasil traduzido, certo? Bom, esse é um panorama internacional, então vejam que há por parte da comunidade acadêmica da área de educação, internacionalmente, essa preocupação de construir coletivamente suas próprias, digamos, seus próprios caminhos, né, de orientação aos pesquisadores e, consequentemente, também a formação desses pesquisadores no tocante ao agir ético durante o processo de investigação, certo? No Brasil, nós temos, que aí é um panorama internacional, nós temos uma realidade que ela é diferente, né? Nós temos aqui um sistema, né? Aqui a senhora pode pegar o suco. Tá. Aqui a talé, um é com adoçante e o outro é com açúcar, né? A senhora quer? Porque internacionalmente nós temos essas associações e elas, dentro das universidades, né, digamos assim, os CEPs de lá, né, as comissões de ética de lá, elas analisam, olhando para a realidade desses códigos, né, que é presidido dessa forma. Nacionalmente, nós temos um sistema, tá, um sistema CEP-CONEP,
né, que é o sistema dos comitês de ética em pesquisa, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que esse sistema está vinculado ao Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Então, vejam, nós temos uma instância que busca discutir e analisar os procedimentos éticos adotados nas pesquisas, mas esse sistema é atrelado, totalmente atrelado à área de saúde, ou seja, ele traz uma perspectiva biomédica, né, bastante marcante. E isso, né, traz, consequentemente, né, toda uma discussão da necessidade de se garantir as especificidades que são próprias das outras áreas, particularmente falando aqui da nossa área das ciências humanas, sociais aplicadas, dentre elas a sub-área da educação. Bom, esse sistema que aí está, o CEP-CONEP, ele hoje, né, ele nasce, por exemplo, a primeira resolução, né, que cria o sistema é de 1996, a 196, mas atualmente que está em vigor a 466, é a resolução que regulamenta as pesquisas, né, tenta, né, regular as pesquisas em todas as áreas, né, se arvora esse direito de tentar regular as pesquisas em todas as áreas, a 466 de 2012, e a 510 de 2016 foi uma resolução, depois de muita luta, né, somente encampada pelo Fórum, né, de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, conseguiu, junto à CONEP, que essa resolução fosse implementada, né, em 2016, que trata justamente da especificidade para as ciências humanas sociais. Todavia, ela e aí nós vamos falar um pouquinho mais à frente, ela é uma resolução incompleta e, consequentemente, ela não garante esse reconhecimento pleno das especificidades. Ela ainda nos mantém muito atrelados a um modelo biomédico. Bom, do ponto de vista da ANPED, a nossa Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, né, que é a nossa associação que reúne os pesquisadores do campo, nós ainda não possuímos um código de ética ou um conjunto de orientações éticas, né? Nós temos uma comissão que foi constituída, como eu falei no início, em 2015, tá certo? Embora essa discussão ela não nasce em 2015 dentro da ANPED, ela é anterior a 2015, mais ou menos em 2012, nós temos já discussões sendo realizadas dentro da associação sobre a ética na pesquisa. E em 2015 nasce, então, essa comissão, ela tem a sua primeira constituição, e atualmente essa comissão ela está composta de 9 membros, sendo 6 titulares e 3 suplentes, sobre a presidência do professor Jefferson Mainardi. Um outro passo importante dentro da nossa associação foi a aprovação, na 38ª reunião nacional, que aconteceu em 2007 em São Luís do Maranhão, do texto Ética na Pesquisa em Educação, documento preliminar. Porque esse documento, ele, digamos, inaugura uma oficialização dentro da instituição sobre algumas posições da associação frente a esse aspecto da ética na pesquisa. Inclusive, esse documento está disponível no site da ANPED, certo? Pode ser plenamente consultado. E temos uma ação muito importante, como a professora Rosália já falou no início, né? Vocês já têm acesso a esses livros, né? Foi compartilhado o link com vocês. A Associação ANPED, ela publicou em 2019 e agora em 2021, 2 e-books, né, chamados Ética e Pesquisa em Educação, Subsídios. Então, são 2 volumes, o volume 1 de 2019 e o 2 de 2021, que trazem, né, verbetes discutindo aspectos da ética na pesquisa. Tá?
não são um código de ética, não são ainda um conjunto de orientações, são um conjunto de, como o texto traz, de subsídios, de reflexões, né, de pensamentos de autores que foram convidados para tratar sobre temáticas específicas. Inclusive, nesse volume 2, ele traz algumas experiências de professores da área de educação, né, ou mesmo de outras áreas, nos CEPs, traz experiências dos CEPs, que nós temos poucos, né, da área de ciências humanas e sociais, nós temos CEPs específicos em algumas universidades. Então, para o quê? Para que a gente amplie esse debate e, quem sabe, possamos caminhar para nesse crescimento dentro da nossa comunidade, dentro da nossa área de educação, possamos caminhar para termos, né, um documento mais consubstanciado, né, de orientações no campo da ética na pesquisa, como há nas nossas associações de âmbito internacional. Bom, esse sistema, né, falando mais, voltando a refletir mais diretamente sobre o sistema CEP-CONEP, como eu falei, temos lá uma Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, criada em 1996, né, e regulamentada em 2011. Ela é uma instância colegiada, né, de natureza consultiva, deliberativa, normativa, educativa, isso é importante, ou seja, a CONEP, ela precisaria, assim como os próprios CEPs de cada instituição, ter uma preocupação com a formação dos pesquisadores no tocante à ética na pesquisa. Ou seja, precisariam ter ações de natureza formativa. E, no caso da CONEP, ela, inclusive, tem algumas ações nessa natureza, que são feitos convites e divulgados aí pelas instituições e nas redes. E ela é para ser independente, mas é vinculada ao Conselho Nacional de Saúde e ao Ministério da Saúde. Por isso, consequentemente, vai ter também nessa sua constituição um número muito maior de profissionais da área de saúde do que de outras áreas. Isso também gera, nós que somos da área de ciências humanas, analisamos aspectos de relações de poder, sabemos que isso tem, consequentemente, um viés, né, nos processos de análise quando se olham os projetos dentro desse colegiado. Ela é responsável, nessa comissão, pelo exame de aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, bem como a adequação e atualização das normas atinentes a esse aspecto. Só que a CONEP, ela não atua sozinha. A CONEP, ela atua dentro dessa rede, né, desse sistema, com os comitês de ética em pesquisa, que estão organizados nas instituições onde as pesquisas se realizam. Então, você tem, às vezes, mais de um comitê de ética em pesquisa dentro de uma instituição, principalmente instituições que são maiores. No Brasil, hoje, assim, dados de outubro, né? Nós estamos em novembro, mas dados de outubro, nós tínhamos 863 CEPs espalhados nas várias instituições do Brasil. Tá? No Nordeste, que é a minha região, né? Sou do estado do Ceará, nós temos 184, e na Sudeste, a região da PUC do Rio, né, são 383 CEPs cadastrados, né, devidamente autorizados hoje em funcionamento no país. Só que nós temos também já a experiência de criação de CEPs específicos da área de ciências humanas e sociais. Esses CEPs, eles têm sido uma reação por parte das áreas, né, da área de ciências humanas e sociais dentro dessas instituições, na busca de construir um espaço em que se tenha uma sensibilidade maior para os aspectos que são comuns à área de ciências humanas e sociais. Porque existe só para ilustrar, né, existe uma queixa muito comum,
que é o fato de que, às vezes, quem analisa um projeto da área de educação, por exemplo, é alguém de uma área que desconhece, por exemplo, metodologias próprias das nossas áreas e acaba querendo impor no seu parecer, né, na sua análise feita sobre aquele projeto, né, metodologias ou procedimentos que não são adequados para nós, para o nosso objeto de estudo. Isso, muitas vezes, gera, né, todo um problema que leva a um atraso, às vezes significativo, na autorização. Então, isso tudo são aspectos que têm levado a contestações por parte das áreas de ciências humanas contra esse modelo. E é interessante também pontuar, né, que essa busca por parte de pesquisadores da área de ciências humanas e sociais, ela vem crescendo no sentido de criar os seus próprios comitês de ética. Todavia, lembramos que ainda isso, né, mesmo criando esses comitês de ética, isso está dentro de um modelo que está gerido lá em cima pela Comissão Nacional de Saúde e pelo Ministério da Saúde. Né? Não podemos esquecer disso. Né? Há, né, evidentemente, aí um movimento no sentido de buscar romper com isso. Tá certo? A CONEP e os CEPs, como eu falei, eles têm uma composição multidisciplinar, pesquisadores, estudiosos em bioética, juristas, profissionais de saúde, ciências sociais humanas e representantes de usuários. Todavia, se vocês olharem para a composição na própria CONEP e nos CEPs, vocês vão ver que há, em geral, uma prevalência de profissionais das áreas de saúde. Né? Os protocolos, dentro desse sistema, eles são submetidos à revisão ética e somente é apreciado se toda a documentação for apresentada, que documentação é essa, que é a documentação lá listada solicitada pelo sistema CEP-CONEP, e você dá entrada via uma plataforma online, chamada Plataforma Brasil. Inclusive, né, eu trago aqui, só para ilustrar, né, um pouco a síntese de como é esse sistema. Né? Você tem um órgão centralizador, que é a CONEP, e só algumas pesquisas são avaliadas pela CONEP. Né? Pesquisas que têm um nível de complexidade maior são analisadas pela CONEP. Em geral, as pesquisas são analisadas e avaliadas pelos CEPs de cada instituição. Né? E a Plataforma Brasil, trago aqui uma imagem da plataforma, se você for no site, né, que é o site plataformabrasil.saude.gov.br, você vai encontrar com essa imagem lá na Plataforma Brasil. Tá? Bom, mas como eu falei, as áreas de ciências humanas, sociais aplicadas, elas não aceitaram, assim, tranquilamente essa imposição de um sistema CEP-CONEP que tenta regulamentar a ética na pesquisa para todas as áreas do conhecimento. Inclusive, né, temos, né, em 2013, a criação, né, de um fórum, né, que, como eu falei há pouco, um fórum de ciências humanas, sociais aplicadas, que nasce com a intenção justamente de agregar as várias associações de pesquisa e de pesquisadores nessas áreas, né, essas áreas das ciências humanas, sociais aplicadas, com o objetivo de iniciar essa discussão, iniciar essa busca de um espaço próprio, de garantia da especificidade e do reconhecimento, né, dessas especificidades nas pesquisas em nossas áreas. Né? Foi criado, então, um grupo de trabalho em julho de 2013 pela CONEP para a elaboração de uma resolução, né, que tratasse dessas especificidades éticas nas pesquisas em ciências sociais e humanas, que depois, né, de várias
estudos feitos por essa comissão, né, de várias reuniões, e, inclusive, uma consulta pública, se chegou a essa resolução, né, de 2016, que foi a 510, como eu falei há pouco, que trata dessas especificidades. Todavia, já naquele momento dessas discussões implementadas dentro do GT, existia o objetivo de se já estabelecer, junto com a resolução, uma definição sobre uma tipificação, uma gradação e uma tipificação do risco e da tramitação dos protocolos. Porque quem já submeteu ao sistema CEP-CONEP, né, submeteu o seu protocolo, né, olha o nome também que eles usam, é um nome, inclusive, não muito comum para nós, né, mas isso é muito comum na área de saúde, um protocolo de pesquisa, eles, muitas vezes, demoram muito para ser avaliado. Né? Fora, às vezes, idas e vindas, né, porque pede para ajeitar algo, volta, vai de novo. Então, assim, isso, às vezes, atrasa as pesquisas, né, e gera situações, às vezes, difíceis para os pesquisadores. Então, como nossa área, né, quando a gente pensa no dano, né, ou risco ao dano, em geral, nós não causamos ou não temos o potencial de causar danos físicos, né, como pode ser o fato de se ter uma pesquisa na área de saúde. Né? Nossas pesquisas podem gerar danos? Podem, é evidente. Qualquer ação humana pode, de algum modo, gerar um dano. Mas é mínimo, em geral. É mínimo. Então, a ideia era que nós tivéssemos um processo também de tipificação desse risco, né? Em mínimo, baixo, né? Moderado, alto, e de modo que essa tipificação, ela também, paralelamente, ela permitisse que os processos fossem analisados de forma diferenciada, dependendo dessa tipificação do risco. Então, um risco mínimo, que em geral são os das áreas de ciências humanas, associados às áreas de ciências humanas sociais aplicadas, ele andaria muito mais rápido, ele seria analisado de forma muito mais rápida do que os outros, e assim sucessivamente. Mas isso não aconteceu. Né? Até agora, até hoje, nós não temos essa resolução específica, né, de gradação, né, tipificação de risco, ou seja, está todo mundo no mesmo barco, né? São analisados todos da mesma forma, seguindo todos o mesmo trâmite, apesar de ser diferente uma pesquisa, por exemplo, que vai lidar com injeção, né, o teste de um novo medicamento em pessoas, medicamento esse que pode, de repente, desencadear um processo alérgico ou inflamatório e gerar até levar a óbito, de uma pesquisa que vai simplesmente perguntar, entrevistar pessoas para saber sobre a biografia delas. Né? Então, o risco de dano aí é bem distinto, mas todas seguem o mesmo trâmite, o mesmo caminho, a mesma plataforma. Né? Porque uma outra demanda, nessa época da discussão disso, era que houvesse um novo formulário de inscrição na plataforma Brasil, próprio para a área de ciências humanas sociais, com a linguagem que nós utilizamos em geral. Né? Mas nada foi feito, nem no sentido nem no outro. Ou seja, a resolução 510, ela é incompleta, ela não nos atende plenamente, ela ainda carrega digamos, essa vinculação a esse modelo biomédico que tenta impor a sua forma de pensar para todas as demais áreas. Né? Por isso, as áreas de ciências humanas sociais aplicadas, por meio do fórum, têm buscado, né, um outro sistema de avaliação da ética na pesquisa, fora do sistema CEP-CONEP, né? Algo que fosse vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
É uma demanda que está lá no Ministério, mas até agora caminhou muito pouco, né? Infelizmente, é uma luta que tem sido realizada, mas ainda sem um sucesso obtido nesse ponto. Bom, mas a nossa associação, como eu falei, ela vem discutindo, né? Criou uma comissão de ética na pesquisa e, em 2017, ela aprovou na sua reunião nacional, na 38ª reunião nacional, o documento Ética na Pesquisa e Educação, documento preliminar. E nesse documento, a nossa associação, os pesquisadores que lá estavam, tá certo? Sabemos, né, como as nossas assembleias, as assembleias gerais da ANPED são bem ampliadas e também demoram bastante, né, porque são muitos assuntos discutidos. E entre esses assuntos, naquele momento, foi discutido esse, da ética na pesquisa. Então, a associação, por meio dos pesquisadores que lá se encontravam, né, refletiram, discutiram e aprovaram, né, o documento que traz posições da ANPED acerca desse aspecto da ética na pesquisa. E aqui me permitam ler esses pontos, né? São 5 pontos, 5 posicionamentos que lá estão. Primeiro diz o seguinte, que a ética na pesquisa é uma questão essencial e necessita ser contemplada nas diferentes instâncias da associação, nas reuniões científicas da ANPED, no processo de formação de pesquisadores. Esse ponto, ele é o reconhecimento da associação, da necessidade dessa discussão permanente dentro da comunidade científica da área de educação. Inclusive, dentro dos GTs, dentro dos fóruns, como é o FORPRED, que é o Fórum dos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação, como é o FEPAI, que é o Fórum dos Editores, né, de periódicos da área de educação. Então, a ideia é que essa discussão ela esteja presente na vida da associação. E tem se buscado, né, fazer isso acontecer, inclusive também nas reuniões científicas, tanto na reunião científica nacional, como nas reuniões regionais. Tá? Eu faço parte da reunião do Nordeste, então nós temos a reunião científica do Nordeste, que é o EPEN, né, se chama EPEN aqui, Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste, e sempre se busca, né, a ter esse espaço lá para a discussão acerca dessa temática, como também acontece em outras regionais, né? Eu tive a oportunidade já de participar de outras regionais também fazendo essa discussão. Mas isso também precisa, e aí é um reconhecimento da associação, nesse sentido, que os pesquisadores sejam formados em relação a isso. E aí é muito importante espaços como esse, em que se faz a discussão, né, para alunos de mestrado, alunos de doutorado da área de educação, sobre ética na pesquisa. Certo? Então, eu já parabenizo, né, a iniciativa aí da professora Rosália nesse sentido, que é muito importante esses espaços de formação sobre esse campo. Um outro ponto do documento que diz o seguinte: a importância da elaboração de um documento de referência da área de educação. Aí é aquilo que a gente tratou anteriormente. Nós já temos esses 2 e-books, mas eles são subsídios. A ideia é caminhar com o amadurecimento dessa discussão no âmbito da área de educação, para que tenhamos futuramente um documento aí sim, de referência para a área e que vai também nos ajudar muito nessa, digamos assim, em traçar diretrizes para o processo formativo, né, dos nossos pesquisadores, certo? Um outro ponto que é o seguinte: a ANPED apoia a criação de um sistema de revisão ética próprio das ciências humanas, sociais e sociais aplicadas. Então, esse é um posicionamento que eu acho fundamental da nossa associação, porque nós estamos demarcando a nossa posição, dizendo, olha, existe um sistema CEP-CONEP, mas não é um sistema que efetivamente é nosso,
que efetivamente reconhece nossas especificidades. Precisamos de um outro sistema, um sistema próprio que garanta, né, esse reconhecimento para os diversos aspectos, né, que permeiam as áreas das ciências humanas, sociais aplicadas. Um outro ponto é a ética na pesquisa no atual sistema CEP-CONEP, né? E o seguinte, nesse aspecto, o que é que traz lá o documento da ANPED? Ele faz justamente alusão, né, à necessidade de que, se estamos hoje diante de um sistema que está aí posto, sistema esse que as nossas universidades, às vezes, suas pró-reitorias de pós-graduação e pesquisa, suas reitorias, que são nem sempre estão nas mãos de pesquisadores que têm a sensibilidade para esse aspecto do reconhecimento das especificidades das áreas. E, às vezes, procuram impor a necessidade de que todos os projetos de pesquisa daquela instituição passem pelo CEP daquela instituição, CEP que digamos assim, atua, né, com base nas normas, né, da CONEP, do Conselho Nacional de Saúde, com um viés biomédico mais forte. Diante de um sistema, às vezes, dessa forma, o que é que temos que fazer? E aí, nesse ponto, a ANPED diz, olha, precisamos conquistar mais espaço. Então, tentarmos ingressar nos CEPs, né, nos fazer ouvir nos CEPs, né, buscar ocupar espaços para que ampliemos esse reconhecimento por parte das outras áreas de que nós temos metodologias próprias, de que nós temos aspectos que precisam ser compreendidos melhor por parte dessas outras áreas, particularmente das áreas das ciências biomédicas. Inclusive, e aí vai nessa direção, né, o movimento que tem sido feito de criação de CEPs específicos, né, da área de ciências humanas, sociais e sociais aplicadas. O último ponto, né, a última posição lá da ANPED nesse documento, é sobre a exigência de protocolos do sistema CEP-CONEP periódicos e por agências de fomento. Nós estamos diante de uma realidade em que as áreas das ciências humanas e sociais não reconhecem que esse sistema ele seja, ele lhes satisfaça. Então, não tem sentido que os periódicos dessas áreas eles façam a exigência de que tenhamos, tá certo? Também já um protocolo de aprovação do sistema CEP-CONEP para submeter artigos para essas revistas. Então, a orientação é que isso não aconteça. Não significa que as revistas não devam ou não possam solicitar que os procedimentos éticos sejam explicitados, que o consentimento, se eu estou lidando com pessoas, tenha sido obtido. Porque, independente dessa discussão que as áreas das ciências humanas sociais aplicadas fazem, no tocante a entender a necessidade de um sistema próprio, do reconhecimento das suas especificidades, não significa que não devamos agir eticamente. O agir ético, ele precisa fazer parte do dia a dia do pesquisador. O agir ético, ele precisa presidir a ação do pesquisador. Então, é fundamental que nós tenhamos o cuidado com o outro, com a sociedade, ao fazer nossas pesquisas. E possamos, inclusive, explicitar isso. Vou falar um pouquinho mais à frente. Explicitar isso nos nossos relatórios de pesquisa. Então, aqui o que a ANPED diz é, olha, diante dessa realidade, não se indica que os periódicos, né, e as agências de fomento não façam essas exigências quando for
relacionada a projetos dessas áreas de ciências humanas, sociais e aplicadas, o que até agora tem, no geral, acontecido, né? Bom, mas a gente precisa avançar, né? Avançar, né? Diante desse quadro, né? De um quadro com essas disputas, né, em andamento. E quando a gente fala nesse avanço, eu até toquei um pouco no início sobre isso, nós precisamos incluir nessa discussão sobre ética na pesquisa o campo da integridade científica. Por quê? Porque muitas vezes essa é uma discussão separada, ela precisa estar dentro da discussão da ética na pesquisa. Porque se estamos falando de um agir em prol do bem, de um bem comum, de um bem coletivo, tá certo? De uma perspectiva de universalidade, de uma perspectiva de preocupação com a dignidade do outro, né? Das pessoas, nós não podemos fugir da integridade científica. E quando falamos de integridade científica, estamos falando de aspectos como o plágio, o autoplágio, fabricação de dados, falsificação de resultados, né? Arquivamento de dados. São aspectos que precisam fazer parte também dessa discussão e dessa formação dos pesquisadores. Porque nesse processo de se tornar pesquisador ou pesquisadora, nós vamos aprendendo a escrita acadêmica. E essa escrita acadêmica, né, quando veiculamos por meio de algum periódico, né, de um livro, ou num capítulo, ou num evento, se espera que ali tenha uma contribuição nova para o conhecimento científico. Se eu simplesmente pego um texto meu e mudo ali o título, mudo ali meia dúzia de palavras e republico, o que estou eu fazendo? Estou cometendo um autoplágio, um plágio de mim mesmo, né? Então, são situações como essa que às vezes, aí o pesquisador diz, mas não era meu? Assim, é meu. Por que é que eu não posso publicar meu texto de novo? Isso é meu, eu não estou copiando de ninguém, é meu. Mas você está, para a ciência, para a comunidade científica, repetindo algo que já foi feito. Isso tem repercussões, principalmente nós que lidamos hoje com uma realidade em que há a mensuração da nossa produção científica. Há uma quantificação dessa produção para ver se estamos produzindo, quanto e com qual qualidade, né, nos veículos que são avaliados por diversas métricas existentes atualmente. Então, isso pode ter um impacto que venha favorecer você, em detrimento de outro pesquisador que atua eticamente, não comete o autoplágio, né? Então, isso é algo que, digamos assim, tenta, de certo modo, burlar, né, o que se espera, né, do cientista. Então, fora os outros aspectos da fabricação de dados, né, ou seja, dados que não existem e são fabricados para gerar o suposto resultado da pesquisa, resultados que são falsificados, ou seja, não sai como estava devido, a pessoa altera aquele resultado, altera a interpretação. E isso aí, inclusive, é uma coisa que a gente precisa se preocupar muito, porque essa questão dos resultados na nossa área, nós precisamos ter muita atenção, porque está atrelada à própria análise dos dados. Eu, às vezes, participo eu participo, né, como todos nós, de bancas, e, às vezes, você pode se deparar com situações em que a pessoa extrai uma conclusão de algumas falas, e você lê aquelas falas, você relê aquelas falas,
e você fica se perguntando como é que ela extraiu essa conclusão dessas falas, né? Falas que ela usa para apoiar aquela conclusão que ela está extraindo. Então, é algo que precisa muito, assim, de muita atenção nossa no processo de análise desses dados, para a gente não correr riscos dessa natureza. Por isso, esse campo da integridade científica é algo muito importante que precisa permear. E quando olhamos para as normas, tá certo? As normas vigentes aí emitidas pela CONEP, não há essa preocupação. A preocupação é basicamente com essa relação com o participante da pesquisa. Um outro aspecto é que nós precisamos manter uma interseção, quando discutimos sobre ética na pesquisa, com a legislação voltada para outras áreas. E aí eu chamo a atenção para a mais recente, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, que está em vigor. E hoje, né, assim, as relações que hoje estabelecemos com pessoas, organizações, empresas, com o governo, elas estão sob o crivo dessa legislação nacional e precisamos estar atentos, né, como pesquisadores, sobre o que a LGPD traz acerca das limitações também para o âmbito da pesquisa. E um ponto que eu vejo como fundamental nessa discussão, que é o compromisso que precisa ter, por parte dos programas de pós-graduação em educação, da formação dos pesquisadores para a ética na pesquisa. Essa é uma discussão que ela precisa fazer parte dessa formação. Então, em algum momento dessa formação, né, ela precisa acontecer dentro dos programas. Nós temos, né, pesquisas, né, inclusive publicadas, pesquisas inclusive nossas também, que vão mostrar, nós fizemos uma sobre as ementas das disciplinas, olhamos mais de 8.000 ementas de disciplinas na época, 171 programas de pós-graduação em educação no Brasil, e apenas, naquele momento, em torno de 0,78% delas tinham algo que tratava sobre ética na pesquisa. É muito pouco, de mais de 8.000 disciplinas, de emendas de disciplinas dos programas de pós-graduação no Brasil. Um outro aspecto, né, que a gente observou, nós fizemos uma pesquisa envolvendo todas as dissertações e teses publicadas, né, defendidas em 2013 e 2017 nos programas do Nordeste com nota 5, porque nós não temos, como o Sudeste, aqui no Nordeste, programas com notas 6 e 7. Os programas com maior nota são os programas com nota 5, no Nordeste, pelo menos ainda. Então, nós fizemos um estudo com foram mais de 600 dissertações e teses nesse período. Nós abrangemos quase 100% das dissertações e teses. Poucas não conseguimos obter, né? E o que a gente observou? Menos de 50% delas, né, submetia, né, a CEP e CONEP, né? Então, você tinha, veja aqui, em torno de 22,98, elas tinham aprovação em comitê de ética. Um número bem pequeno, né? E menos da metade, 42,47%, fizeram alguma referência, tá? Fizeram alguma referência ao uso de TCLE, de algum tipo de documento de consentimento. Menos de 50%, apesar de você ter um número muito elevado daquelas que lidavam com seres humanos, né? Ou seja, que tinham entrevistas, tinham observação, tinham aplicação de questionário, mas nem sempre
se preocuparam em ter o registro de um consentimento por parte de quem lhes forneceu a informação. Tá? Então, isso são aspectos que nós precisamos colocar na mesa, discutir entre nós, dentro da área, para avançarmos e realmente também garantirmos, né, segurança para quem nos recebe, para quem compartilha conosco os seus dados, as suas vidas, suas histórias, e que alimentam, né, a pesquisa científica no campo da educação no Brasil. Diante dessa necessidade de pesquisa, né, melhor, de formação dos pesquisadores da área de educação para a ética, né, de pesquisa, nós sugerimos alguns caminhos, né? Por exemplo, a criação de disciplina, né, sobre ética na pesquisa, ou, pelo menos, a inserção, né, de um conteúdo sobre ética na pesquisa em disciplinas dessa área de metodologia da pesquisa, né, pesquisa educacional, realização de palestras, seminários, oficinas, né, e outros tipos de eventos sobre isso, e a própria constituição de uma rede virtual de apoio para discutir esse tema, né? Eu acho que isso também é um elemento que poderia favorecer bastante, principalmente em tempos como os que estamos vivendo, né, em que a virtualidade é o que tem nos garantido manter as nossas atividades, manter as nossas relações, né, com os amigos, com os parentes. E um outro aspecto que eu gostaria de salientar para ir finalizando é com relação à importância que eu particularmente defendo de que nossas pesquisas elas tragam nos relatórios, e aí quando eu digo os relatórios, as teses, as dissertações, os relatórios que são enviados para as agências de fomento, para as nossas instituições, uma seção que discuta os procedimentos éticos que nós adotamos, independente se eu vou submeter a CEP ou não, se eu vou tomar essa decisão ou não. O agir ético, ele precisa fazer parte da nossa pesquisa. Então, eu até digo que o CEP em si, submeter a um CEP sua pesquisa e obter um protocolo de aprovação, não garante que você vai agir eticamente. É uma burocracia que se cumpre. O que precisamos efetivamente garantir é que nós assumamos o compromisso, cada um de nós, com esse agir ético. E aí isso passa por um processo formativo, isso passa por um processo de formação e de contínua formação de todos nós, pesquisadores, né, de uma atenção permanente por parte de nós, nas nossas disciplinas, nos nossos processos de orientação, porque a nossa figura como professor de programa ou professora de programa é muito importante como é que a gente se mostra para o nosso orientando, para a nossa orientanda. Se o nosso orientando e orientando nos vê, digamos assim, praticando certas ações que não são eticamente aceitáveis, o que é que ele vai pensar? Que é possível fazer. O que é que a gente está vendo no Brasil? Né? Quando autoridades elas passam uma mensagem de posturas, de falas que são extremamente digamos assim, eticamente repreensíveis. Então, nós temos uma realidade que precisamos estar continuamente atentos. E aí defendemos que isso, por exemplo, eu pratico com os meus orientandos e minhas orientandas, né, de mestrado e doutorado, né, a gente sempre conversa e sempre, desde 2013, as dissertações e teses dos meus estudantes vêm incluindo uma sessão dentro da metodologia para discutir esses procedimentos éticos. Quais foram os procedimentos, o cuidado que eles tiveram com os dados, com
com a coleta, né, com o processo também de armazenamento, né, da obtenção do consentimento. Esses aspectos que permeiam, né, de princípios e procedimentos éticos na sua pesquisa. E aí tem um texto, inclusive no volume 1, né, desses livros publicados pela Amped, do professor Jefferson Mainardi e da professora Isabel Carvalho, que trata justamente disso, que é a autodeclaração de princípios e procedimentos éticos. Porque independente de se eu vou ou não submeter a um comitê de ética, eu preciso ter essa preocupação. E o meu leitor precisa saber disso. O meu leitor precisa saber o que é que eu fiz, como é que eu garanti não ter dano, não gerar danos para os meus participantes das pesquisas, né? Para a forma como eu lidei desde o início da pesquisa e com os dados, com o meu problema, né? Então, essa discussão, esses aspectos, eles podem ser sintetizados ali numa sessão sobre procedimentos éticos na pesquisa, né? Dentro da metodologia. Para finalizar, eu trago justamente, né, vocês tiveram acesso, esses são os livros que foram publicados pela Amped, volume 1, volume 2. Aqui ó, embaixo está o site, né, www.amped.org.br/site/ética na pesquisa, que é o site da Amped, que traz inúmeras informações sobre essa discussão dentro da associação. Inclusive tem uma página dentro aqui desse diretório no portal da Amped, que traz uma relação que é atualizada constantemente de publicações sobre ética na pesquisa no Brasil, né, nos periódicos aqui no Brasil, tá certo? Ou em eventos. Então, você tem lá uma relação já bem grande. Quando começou era bem pequena, mas hoje essa relação de publicações já está muito significativa e tem crescido bastante. Isso mostra que essa é uma discussão que vem, né, tomando corpo, tem realmente alcançado as diferentes campos de pesquisa dentro da área de educação. Isso é muito bom, isso nos deixa muito felizes, porque essa é uma luta que essa comissão vem fazendo ao longo desses anos, desde o seu início em 2015. Tá? Bom, são essas reflexões que eu trago nesse momento, eu acho que abro agora, né, para ouvir e a gente discutir. Muito obrigado mais uma vez pelo convite.